Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucilene dos Anjos, sou nutricionista e educadora física e eu tô aqui hoje para responder algumas perguntinhas, algumas dúvidas de vocês. A adesão. Na grande maioria, os pacientes já diagnosticados com a diabetes, quando eles procuram atendimento no consultório, eles têm uma realidade socioeconômica, sociocultural muito diferente daquilo que ele precisa aderir. Então, essa primeira adesão, essa aceitação é o ponto mais difícil mesmo para a gente no começo de um tratamento. Primeiro ponto é mostrar para ele a seriedade, fazer ele entender que vai ser preciso ter aquela adesão, participar, ter o domínio daquela nova proposta de vida para que ele consiga viver, ter longevidade, fazer as atividades diárias como tem que ser. Na verdade, a alimentação ela vai influenciar em todos os momentos, mas após, vamos dizer que é o pico da carga glicêmica, né? Então, nesses momentos, a gente tem que ter uma frequência. Se o paciente ele é dependente insulínico, a gente tem que respeitar o tempo de ação insulínico e depois fazer a administração de uma refeição. E ter um critério, começar sempre com uma proteína antes de um carboidrato, que é para poder controlar essa secreção. Fracionamento de refeições. Se a gente consegue ter um fracionamento, a gente evita essas janelas tanto de hiper quanto de hipor. Então, a melhor maneira de ajustar é fracionar no decorrer do dia o alimento do paciente. Na minha conduta profissional diária de consultório, eu não costumo ir para os extremismos, tá? Isso porque, vamos pensar num paciente que foi diagnosticado com diabetes tipo 2, que tem uma vida totalmente sedentária e fora dos parâmetros alimentares saudáveis. Se eu proponho para esse paciente uma dieta cetogênica, por exemplo, quanto tempo ele vai conseguir manter essa dieta pensando no contexto familiar dele, social, econômico dele? Então, normalmente, o que eu prescrevo vai ser sempre uma dieta fracionada, limitada, quantificada e qualificada. Nada de extremismos. O que vem melhor a calhar aí, dependendo da rotina do paciente, do diagnóstico do paciente, é o jejum intermitente, porque ele ajuda a gente a controlar a insulina. As demais eu nunca uso em estratégia nutricional. Na verdade, essa relação ela vai agrupar todo o contexto, né? A atividade física, ela traz para gente melhora do perfil lipídico, controle do cardiorrespiratório, melhora da composição corporal, controle do peso, controle dos hormônios. Então, a atividade física, ela associada com a alimentação e com a higiene do sono, vai trazer benefícios diretos, tanto para o paciente diabético quanto para o paciente em comum de consultório. Influencia. O controle mesmo é feito com todo o resto, mas ela influencia diretamente, tá? Pensando que na sua composição sanguínea, grande parte, grande maioria é de água. Então, o paciente hidratado, ele vai ter sim um pH sanguíneo mais adequado e um controle glicêmico mais adequado também. Depende. Se for específico para o grupo, pode sim. Aqueles que não são adicionados nenhum tipo de açúcares, de corantes, de efeitos nocivos, pode. Mas existem qualificações para isso. Não tem que ter escapadas.
É essa a principal desafio do profissional da nutrição ou educador físico com o paciente. Ele precisa entender que aquilo ali não é uma dieta, não é temporário, aquilo ali é um novo estilo de vida, então vai ter que ser recorrente. Musculação ela vai trabalhar tanto a sua saúde cardiovascular, melhorar o seu perfil lipídico, então isso vai fazer com que você controle o nível do seu peso, vai melhorar a sua condição física, vai melhorar a sua condição motora, vai ajudar você na produção de alguns hormônios, vai melhorar você na qualidade estética, harmônica, então ela vai fazer um controle melhor também da glicemia. Sim, se a gente fizer um planejamento, uma nova adequação para esse paciente e ele tiver uma adesão 100% dessa nova proposta, sim, ele pode voltar a ter uma vida normal, tá? Então, o que a gente precisa pensar em uma vida normal? Precisa pensar em uma pessoa que ela vai sempre descascar mais e desembalar menos. Então, toda vez que esse paciente pensar qual que seria uma vida normal? Uma vida normal é uma vida que tenha hábitos saudáveis. Faça atividade física, faça uma higiene do sono, mantenha a ingesta hídrica adequada, coma bem. Então, esse paciente que tiver essa adesão, ele vai sim ter uma vida normal. Se a gente fizer o controle do peso, o controle glicêmico, tiver atividade física, ele consegue sim abandonar os medicamentos. Se estiver posicionada, se estiver dentro do ajuste do planejamento alimentar, sim, vai poder. O diabético, ele pensa que ele está doente e que isso vai limitá-lo a muitas coisas. Na verdade, o paciente diabético, ele tem um fator positivo para ele. Ele vai ser obrigado, vai ser exigido que ele tenha uma conduta de vida melhor, tá? Normalmente, quando a gente está falando de um paciente saudável, ele não leva tão a sério isso, de uma alimentação saudável e equilibrada, de uma atividade física, do controle do peso, da higiene do sono, da ingesta hídrica. Ele leva isso mais de forma leve. Quando ele está acometido, né, por esse diagnóstico, ele começa a entender a importância de aderir a esses novos hábitos. Então, um paciente que está com esse diagnóstico de diabetes, ele tende a ter uma vida muito mais saudável, porque ele precisa ser responsável pelas consequências de não ter essa vida saudável. Existe. Isso a gente chama de tratamento multidisciplinar, tá? Então, o que a gente pode levar ao nosso favor com isso? Toda vez que a gente pede socorro, uma rede de apoio, e a gente tem esse amparo, quando os profissionais conversam, eles conseguem de uma maneira mais cativante incentivar o paciente a uma adesão. Então, se, por exemplo, ele foi lá na podóloga e a podóloga falou, olha, você precisa comer melhor, porque esse pé está muito inflamado. Se você não comer melhor, esse pé não vai desinflamar. Aí ele vai lá na nutricionista, a nutricionista potencializa isso para ele, fala, olha, você sabe que se você não se alimentar melhor, não fazer o controle glicêmico, você vai perder esse pé. Aí ele vai lá na psicóloga, a psicóloga fala com ele, olha, se você não comer melhor, se você não dormir melhor, se você não for na podóloga cuidar desse pé, você vai perder esse pé. Entende que ele tem uma cadeia, um grupo em comum de pessoas informadas levando informação? Então, essa ajuda multidisciplinar, esse comportamento mútuo ajuda muito a gente a ganhar o paciente e convencê-lo de que aquela adesão é importante para ele. Então, para concluir com vocês, vou trazer para vocês a importância, tá? Dessa ajuda, dessa rede de apoio. Primeiro, desse apoio multidisciplinar. Então, vocês que estão no ambiente, é muito legal que vocês direcionem o seu paciente, que você fale para ele da importância desses outros cuidados. Porque quando existe essa cadeia e a gente se ajuda, o resultado final do paciente é muito melhor, tá? Então, o controle do peso, a atividade física, a higiene pessoal, a higiene psicológica, mental, tudo isso é muito importante no tratamento, no acompanhamento e na evolução do nosso paciente. Para mais informações, vocês podem seguir a minha rede social, tá bom? É Nutriante.